Olá, sétimo ano, tudo bem? Estamos juntos novamente hoje, último dia da semana. Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade no capítulo de classificação dos seres vivos, só que a gente vai falar agora do ser humano no reino dos animais, ou seja, como que foi essa evolução ao longo aí dos anos, tá? Então aqui, ó, tem uma foto falando da evolução do homem, aqui mostrando os crânios, que eu queria que vocês observassem bem a mudança no formato. Isso é um indício que o ser humano que a gente conhece hoje não foi sempre assim. As mudanças foram acontecendo, né, ao longo aí da história e mostrando que muito tem a ver com seus hábitos, né? Hábitos nômades, necessidades de alimentação, necessidades de andar e grandes distâncias, né? Então, ó, a classificação biológica dos seres humanos, ela é dessa forma aqui. Nessa parte do livro, eu achei importante frisar bastante com vocês que, ó, o ser humano está incluído no reino dos animais, no filo dos cordados. Lembra dos cordados? Cordados significa aqueles que têm coluna vertebral, não é? Na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, a mesma ordem dos macaquinhos, a mesma ordem dos gorilas, dos orangotangos, tá? Estamos todos na mesma ordem. Na família Hominidae e no gênero Homo, tá? Então, esse ser humano, né, que a gente conhece hoje, ele ao longo dos anos foi sofrendo aí vários tipos de modificação. Então, aqui no caso, em roxinho, ele está explicando o que significa participar da família Hominidae. Significa que o ser humano ele faz parte da família dos hominídeos, além do chimpanzé, do gorila, do orangotango, que são espécies desse grupo. Esse grupo, né, apresentava, né, no caso, a sua parte, os ancestrais, a ausência de uma cauda, ou seja, esses humanos primitivos, né, eles não tinham cauda, eles tinham um cérebro relativamente grande em relação ao tamanho do corpo, tinham um cuidado parental com seus filhotes, e por meio desses fósseis, esses mesmos fósseis aqui que vocês viram anteriormente, foi possível classificar o ancestral hominídeo mais conhecido como Australopithecus, né? Que é o ancestral dos seres humanos modernos. Então aqui fala dos hábitos de vida, né? A maior parte vive no solo e não em árvores, que passou por mudanças, principalmente na mudança de vegetação, ou seja, saiu das árvores de grande porte para árvores de menor porte, como pequenos arbustos. Isso tudo influenciou no processo de modificação. Mamíferos, né? Então, quando a gente inclui o ser humano dentro da classe dos mamíferos, a gente quer dizer que todo mamífero ele tem a presença de glândulas mamárias, ou seja, as mulheres, né, as fêmeas dessa classe possuem glândulas capazes de produzir leite. E esse leite vai servir como alimento para o filhote, né? Além disso, observa-se a presença de pelos, pelo menos alguma fase da vida, fecundação interna com o embrião, né, dentro do útero, no interior do corpo da fêmea. Primatas, né? Quando a gente fala de primatas, significa o quê? Que características envolvem esses primatas, né? Então, além das características físicas, a gente pode citar presença de garras ou unhas, mobilidade dos membros inferiores, né, e dos superiores, principalmente dos membros superiores, como braços, olhos posicionados na frente, que isso dá uma ampla visão, né, a visão panorâmica do ambiente, que isso é capaz de facilitar a busca por alimento, a defesa, né, contra predadores. A parte da gravidez em apenas por um filhote por vez. Maior mobilidade com o polegar, então essa possibilidade da gente ter o polegar, né, com uma visão, com uma posição ao contrário do restante, isso dá a facilidade do movimento de pinça, de movimento de pegar. Então, isso é alta mobilidade e favoreceu o desenvolvimento de novos materiais, de novas ferramentas. Isso tudo
facilitou a evolução, né? E o gênero Homo, aqui ele está dizendo que os cientistas, né, desenvolveram e entenderam que o gênero Homo, ele conseguiu superar e desenvolver o andar bípede, ou seja, andar em cima das duas pernas com a coluna ereta, né? Aqui está falando agora do polegar opositor e mais especificamente do andar bípede, né? Então aqui tem várias fotos dos primatas conhecidos e a gente vê que todos os primatas, né, além do homem, eles têm o polegar igual dos outros dedos. Mas o homem, ele tem esse polegar porque significa opositor, porque ele está em oposição aos outros dedos. E como eu estava explicando, isso facilita o movimento de pegada, né, a manipulação dos objetos. O andar bípede, né, que está mostrando aqui, é a capacidade de se locomover em cima dos membros inferiores, com equilíbrio, né, principalmente, e isso pode dar uma visão maior da questão de horizonte, né, o que vem mais pela frente. Isso é uma defesa, né, uma estratégia que pode favorecer. Aqui vem mostrando, olha, no livro de vocês tem também lá, a questão da coluna ereta, as curvaturas da coluna que a gente sabe que existem, né? E que isso proporciona toda uma estrutura de equilíbrio, né? De balanço do peso do corpo. Os pés planos também, para fazer com que o equilíbrio também seja proporcionado. Então tem várias partes assim do corpo, né, da anatomia humana, que explica a grande evolução, né, do corpo do ser humano, no sentido de favorecer a evolução mesmo, né, e de como a gente se tornou essa espécie que a gente conhece hoje. Aqui nessa imagem agora vem falando dos ancestrais, né? Os nossos ancestrais. Então, o primeiro aqui vem falando do Australopithecus afarensis. Então, é um ancestral nosso que viveu na África há 3 milhões de anos aproximadamente. E é o fóssil desse hominídeo que tinha o andar bípede, né? Então, ele tinha provavelmente hábitos herbívoros, né? De comer vegetais. Tinha o encéfalo um tamanho aproximado mais ou menos dos chimpanzés, tá vendo? Era um pouco mais baixo. O Homo habilis também viveu na África há mais ou menos 1,3 milhões de anos. E ele apresentava o cérebro, né, um pouco maior. E tinha os ossos da face um pouco menores, um pouco mais achatados. Ele tinha mais aspecto mesmo dos macacos. E esse aqui é o Homo erectus, né? O Homo erectus viveu mais ou menos há 143 mil anos atrás e já começou a desenvolver as primeiras ferramentas, a questão da descoberta do fogo, a caça, desenvolvimento de uma vida em sociedade, ou seja, deixar o hábito nômade, né? Criar sociedades, comunidades. Então, isso tudo começou a surgir a partir do Homo erectus, tá? E aqui na última parte do capítulo vem falando da vida em sociedade, que a vida em sociedade ela é benéfica para o avanço da humanidade, né? Para o avanço das comunidades, dos seres em geral. Então, falando qual é os benefícios disso, né? Então, os benefícios é o desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de conhecimentos em geral. Então, aqui mostra essa imagem falando de máquinas, desenvolvimento de software, desenvolvimento de várias coisas que facilitam a vida dos seres humanos atualmente, tá? E é isso, vocês vão fazer os exercícios da página 220 e na próxima aula a gente vai entrar com a matéria dos animais invertebrados, vamos falar sobre poríferos e quinidários, tá? E uma outra aula eu vou marcar para a gente poder fazer a correção de todos esses exercícios, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!